Chesterton escreveu um livro chamado O que há de errado com o mundo? E ele diz que o que há de errado com o mundo é que o mundo não sabe o que é o certo. O mundo nem se pergunta o que é o certo. E esse é o problema da humanidade. Por quê? Porque aquilo que é certo, aquilo que é o correto, aquilo que não é pecado, o mundo pegou isso e ele relativizou a moral. Então, não tem certo ou errado. A esquerda fez isso. Não tem o que é certo, o que é errado. A moral ela é relativa, é aquilo que você pensa no seu particular, cada um acha uma coisa. Então, o mundo, ele não sabe o que é certo. Então, se a moral não tivesse tão relativizada, se estivesse claro na nossa cabeça aquilo que é certo e errado, entendendo que a moral é objetiva, existe certo e errado, isso é muito claro para nós cristãos, porque nós seguimos a palavra de Deus e ela é o que determina aquilo que é certo, o que não é pecado. Certamente, se tudo isso estivesse claro, o mundo não estaria passando pelos problemas que nós enfrentamos, como a situação dessa menina de 11 anos que engravidou de um menino de 13. Por que isso aconteceu? Porque ela não obedeceu à palavra de Deus que determina o caminho certo. Porque de repente, essa menina, ela pode ter aprendido que tudo bem você ter a liberdade sexual, tudo bem, não tem problema, você não precisa ter abstinência sexual na adolescência, você não precisa seguir isso, porque alguém foi lá e relativizou a moral. Entendeu? Então, assim, as pessoas já não seguem a palavra de Deus que determina aquilo que é o correto. Que o sexo foi criado para o casamento. E então elas vão sofrer as consequências. E aí as pessoas vão ficar perplexas. Mas tudo isso é o quê? Consequência do pecado, da relativização da moral. É quando as pessoas pegam algo que Deus falou que é pecado, ela olha para aquilo e fala, não, não é pecado. Não, eu vou fazer porque é do meu jeito. Vai sofrer a consequência. Quer ver outra coisa que as pessoas pegaram, que é pecado, e a pessoa olha e fala, não, é uma virtude, algo maravilhoso, é uma inclusão? O uso da linguagem neutra, que na verdade é a maior imbecilidade que já inventaram. Veja bem, isso é pecado. Por quê? Porque isso é apoio à ideologia de gênero. Além de ser imbecil, até ali em relação ao próprio português. Até professores de português que não são aí, né, não foram emburrecidos pela esquerda, eles reconhecem isso. E eu pergunto a você, se no seu trabalho começarem a pedir para você fazer uso da linguagem neutra, você vai usar? Eu não vou usar jamais. Eu prefiro perder o meu emprego do que me submeter a algo que vai contra a palavra de Deus, sabe por quê? Porque eu sei o que é certo. O que é certo é o que a palavra de Deus me diz, e a ideologia de gênero é pecado. Então, eu voltei aqui para concluir o que eu estava dizendo, porque eu fui ao culto e cheguei agora. Vamos lá, a lei de Deus é como se ela fosse um muro ao nosso redor, que serve para nos proteger. Claro, né? Fora desse muro seria o pecado. Então, eu tenho um limite até onde eu posso andar. Eu não posso fazer o que eu quero. Então, a lei de Deus é como esse muro, que é uma moral objetiva. Tem certo e tem errado. Então, o que o mundo, o que a cultura atual ela está tentando fazer? Ela está tentando derrubar esse muro. Está tentando falar que a palavra de Deus é relativa, que você aplica a palavra de Deus como você quer na sua vida, está mentindo em relação à palavra de Deus. Então as pessoas estão tentando destruir essa lei de Deus, que é objetiva, que é clara em relação ao que é certo e errado. Então, o que nós cristãos temos que fazer? Nós temos que ser como Neemias, porque Neemias foi usado na reconstrução do muro de Jerusalém. Então, nós temos que reconstruir esses valores. É claro que ninguém pode ir contra a palavra de Deus, ela está posta e ponto final. Isso aqui é só uma ilustração para você entender o nosso papel aqui, nesse mundo, né? Nós cristãos precisamos ensinar os valores cristãos, a palavra de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é o correto. E você deve começar a reconstruir esse muro na sua família, na sua casa, ensinando os seus filhos o que é certo, o que é errado, perante a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que me diz o que é pecado e o que não é pecado. E eu quero terminar dizendo que a solução para os nossos pecados é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, Ele salva, Ele te liberta de qualquer pecado. Ele nos liberta, Ele tem poder, o sangue dele nos purifica, mas para
isso, nós precisamos nos arrepender e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a abandonar o meu pecado, limpa o meu coração, transforma esse coração de pedra, esse coração pecaminoso. Jesus Cristo pode nos libertar. Basta nós entregarmos a nossa vida a Ele e Ele vai transformar o nosso coração. Nós nunca mais seremos os mesmos a partir do momento que nós nos quebrantamos na presença dEle. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e que você possa refletir nessa palavra.